Estamos chegando já ao final. Estamos chegando ao final dos 3 dias. Vimos conversando, explorando este tema com Anchor, o Federico, interactuando com a gente do Global Infrastructure Hub, interagindo com o pessoal da agência da Global Infrastructure Australia, do Tesouro Americano. Também, este novo não é bem novo, mas pode assumir uma importância muito grande no contexto de nossa região. Estamos num cenário, como vimos conversando desde terça-feira, a região tem uma deterioração muito grande na sua posição fiscal, passando de 40% de dívida para PIB para mais de 80% dívida PIB, como projetado pelo FMI. Isto é o resultado também, como disse Eduardo Engel, na terça-feira, dos países que tiveram espaço fiscal, tiveram que gerar esse espaço para fazer frente à situação gerada pela Covid-19. Isso tem um impacto de curto prazo muito grande, no sentido de que sabemos, pelos vários estudos que vimos fazendo no BID, que a região tem um viés no sentido de cortar o gasto em manutenção, ou investimento em manutenção e infraestrutura nos períodos de consolidação fiscal. Este talvez seja o resultado da famosa flexibilidade mencionada pelo Gerardo no painel de passivos contingentes, mas sabemos que este é um exercício contábil e o que estamos fazendo é nos capitalizando como região, porque incorremos em maiores custos logísticos e de outro tipo. Imagino que no estudo do professor Bonifaz também mostraria o maior número de acidentes resultado da falta de manutenção adequada. Das rodovias, por exemplo. Espero que nós consigamos voltar à normalidade, mas a saída vai deixar nossos governos com pouca capacidade de investimento e vão ter que lançar mão da criatividade, da inovação, para poder fazer mais com menos. E isso foi o que nos motivou a ter uma primeira conferência sobre reciclagem de ativos, recolhendo a experiência que existe na região das esporádicas, algumas coisas feitas pelo Fonadim, algumas coisas que se pretendiam fazer com o famoso Fundo de Infraestrutura do Chile, mas como disse o Aldo ontem, acabou indo ou assumindo outro papel. Então, queria passar a palavra a Federico para que nos conte um pouco quais foram as conclusões depois de ter revisto as experiências e quais seriam as condições sobre as quais devemos pensar para aplicá-las. Passo-lhe a palavra, Federico. Muito obrigado, Gaston. É um grande prazer estar aqui com vocês neste evento, compartilhando com a audiência um tema que, como dizia o Gaston, pode nossa região nos próximos anos. Começando, vamos começar, o que não é a reciclagem de ativos? E isso se aplica à maior parte das PPPs. A primeira coisa é que não é o fast track para desenvolver projetos, não é de queimar fases preparatórias para o desenvolvimento de um projeto de infraestrutura,
Também não quer dizer que seja um modelo que devemos olhar porque não temos recursos atualmente, porque esta seria a motivação incorreta. E um terceiro, tampouco é um modelo que tem que ser aplicado para pagar obras públicas, ou seja, para que monetizemos ativos e para não aumentar a dívida pública. É isso que nós temos que colocar logo de início, para que não serve a reciclagem de ativos, entendendo-a como uma ferramenta para a provisão de investimentos em infraestrutura. Eu vou começar com uma imagem que eu tomei a liberdade de incluí-la de meu país, mas se aplica para toda a América Latina. É o foco que temos historicamente na etapa de construção dos projetos, mais especificamente nos projetos de infraestrutura. Isto posto, nós encontramos notas na imprensa de quanto custa a rodovia, como se o custo fosse simplesmente o custo da construção. A manutenção é algo que se deixa meio solto. Então, partindo desta base, o que eu quero dizer com isso é que partimos do fato de que há uma mudança de paradigma por detrás da aplicação de um modelo deste tipo. A primeira pergunta que nós deveríamos fazer, então, é: construímos coisas? E eu acho que neste congresso ficou claro que foi a maior mudança que devemos colocar. Construímos coisas para nos esquecer delas, ou o que fazemos é desenvolver serviços públicos de qualidade, que é uma forma diferente de olhar o desenvolvimento da infraestrutura. E isto posto, partimos de duas premissas necessárias. Número um, falamos de projetos de infraestrutura que terão que superar períodos presidenciais, eleitorais, políticos, ou seja, tem que ser uma política de Estado que transcenda muito mais em tempo. E número dois, infraestrutura concebida do ponto de vista de um sistema, ou seja, não é uma rodovia isolada, um porto isolado, não é uma linha de transmissão isolada, e sim são componentes de um mesmo sistema de infraestrutura que estão sob uma visão de longo prazo. Aqui, algumas perguntas que não devemos fazer, para fazer esse checklist de como estamos desenvolvendo nossa infraestrutura e como a reciclagem de ativos poderia ser implantada em nossa está focado no serviço mais do que no desenvolvimento de uma obra propriamente dita? É um esquema de o esquema de financiamento considera as necessidades globais de recursos que tem o Estado como tal? Ou simplesmente estamos aplicando de maneira isolada dessa realidade? ¿Estamos programando o no la operación y mantenimiento de dichos Estamos recursos? programando ou não a manutenção desses recursos no futuro? E aqui eu gostaria de salientar, e eu digo de brincadeira, mas ao mesmo tempo é uma culpa dos economistas que dizemos toda a infraestrutura desenvolve ou gera desenvolvimento, e todos os economistas que estão aqui sabem que não é necessariamente, se ela é uma infraestrutura que não está de acordo com um plano maior do país, não está em linha com o desenvolvimento econômico promovido pela infraestrutura. Seria uma infraestrutura que pode converter-se num lastro, tanto para a economia quanto para o fisco ou fiscal. Então, isso nos leva ao outro componente. É possível monetizar a infraestrutura existente, ou seja, otimizá-la ou reciclá-la, dependendo de como se vê em cada um dos países. E aqui temos o exemplo mencionado por Gaston na Austrália. A Austrália começou um programa de reciclagem de ativos muito importante, a bandeira
do programa de reciclagem de ativos a nível global. A Austrália reúne-se o caso da Índia, que teve experiências recentes com a monetização de ativos, mas o caso da Austrália chama atenção porque puderam desenvolver um programa que lhes permitiu monetizar cerca de 30 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura. E aí começamos a nos perguntar várias coisas, e um que surge muito na América Latina é: como cobrar por ativos que se supunham gratuitos? Então, há vários elementos. Bem, não há infraestrutura gratuita, existe infraestrutura que alguém está pagando por mim, basicamente. E número 2, pensando a médio e longo prazo, sabemos que várias das fontes de financiamento, de reembolso de projetos de infraestrutura, que contaram os governos de maneira histórica, tenderão a erodir-se no tempo. Por exemplo, o imposto sobre os combustíveis. Muitos dos países da América Latina dependem dos impostos sobre combustíveis fósseis para financiar projetos de infraestrutura, sobretudo viárias. E, evidentemente, sobre isso, há todo um passo em direção de tecnologias limpas que nos coloca o problema. Então, como vamos pagar pela infraestrutura do futuro? A Austrália já começou a dar passos de pagamento por usos, não por pedágio tradicional, e sim por quilometragem, pensando em como vai ser a mudança a qual nós vamos ter que nos adaptar com o passar do tempo. Então, o que é a reciclagem de ativos e o que isso implica? Monetizar projetos de infraestrutura. A primeira coisa, e pode parecer algo repetitivo, mas eu acho que é interessante, porque parece estar sendo deixado de lado no desenvolvimento de projetos em nossa região. Os projetos partem de etapas preparatórias, ou seja, etapas iniciais de preparação, planejamento, etc., tudo que implica em converter uma ideia em projeto. Em seguida, passa a uma implantação e a operação e manutenção do projeto como tal. Então, isto posto, este é o ciclo de vida ideal. Agora, o que aconteceu tradicionalmente? Tradicionalmente, focamos exclusivamente na implantação, e isso é o que vemos com os exemplos iniciais dessa nota da imprensa. Geralmente, a rodovia custou tanto, o hospital custou tanto, o porto custou tanto, mas pouco se fala do caminho que se teve que percorrer anteriormente e o que continua. Então, a que nos leva tudo isso? Nos leva a que partimos de projetos que basicamente são inaugurados e começam um processo de deterioração ao longo do tempo. E, de fato, aqui há várias estimativas, inclusive do BID, e a outra em especial que eu gostaria de trazer, que é o do Laboratório de Materiais da Costa Rica para a questão viária. Eu sei que há indicadores semelhantes em outros países, mas eles estimaram que cada dólar investido na manutenção hoje se traduz posteriormente em 7 a 10 dólares na reconstrução dos ativos de infraestrutura. Então, aqui estamos colocando sobre a mesa o que temos hoje é um desenvolvimento de infraestrutura focado exclusivamente na etapa de implantação e uma infraestrutura que, basicamente, o que fazemos é legar às futuras gerações o futuro de repagamento e de reconstruí-la. No fim das contas, talvez vejamos mais investimento no futuro nessa obra. É um investimento que poderia ser utilizado em outros setores. Então, de que maneira isto ajuda e ajudou a países que já implantaram a reciclagem de ativos no desenvolvimento de sua infraestrutura? Da seguinte maneira, aqui, a modo de exemplo, o FMI
Esta é uma análise de 2018, onde um pouco mais de 30 países estimou o valor de seu estoque de infraestrutura, em média 65% do PIB. Evidentemente, nem todos os projetos são suscetíveis de reciclagem e nem todos os setores, mas nos dá uma ideia de que aqui os países encontram uma possibilidade de aproveitar ativos que hoje não estão dentro da equação. Então, normalmente discutimos quais são os passivos das economias, porém pouco se fala de como recuperar esses ativos que poderiam ser aproveitados de uma maneira significativa. Então, o modelo de reciclagem de ativo, como se dizia, consiste em pegar um projeto já existente, cedê-lo ao setor privado para a sua operação e o setor privado, em troca disso, paga recursos de administração ao Estado que podem ser reinvestidos em projetos adicionais. Aqui, de maneira mais esquemática, passamos daquele modelo onde construímos e nos esquecemos e começamos a ver uma deterioração que vai nos custar muito mais caro no futuro, a um modelo em que o Estado já construiu, agora ele sai ao mercado a procurar uma PPP, na qual o setor privado reconhece um pagamento, e depois vamos falar dos elementos que determinarão o montante do pagamento, mas paga ao Estado pelo direito de exploração e operação. Então, por um lado, nós cobrimos a necessidade de operação e manutenção, que de outra maneira não teriam acontecido, e ao mesmo tempo se gera recursos para outros projetos, sobretudo e preferivelmente em zonas próximas do projeto em causa, porque estamos numa cultura que vai se adaptando ao pagamento por serviços de infraestrutura e isso tem que ser visível. O benefício gerado pela monetização tem que ser visível. Evidentemente, também isso dá espaço a que entrem atores que ainda não deram o passo. Em alguns países, por exemplo, fundos de pensão, sabemos que existem experiências em vários países de participação, mas em alguns casos se fala muito de atrair o investimento desse tipo de atores, mas não existe o perfil de ativo que seja atraente para eles. Vou dar o exemplo de rodovias, mas justamente o modelo de reciclagem poderia ser aplicado em qualquer tipo de infraestrutura, desde que incorpore essa geração de fluxo de caixa que pode torná-lo atraente para o setor privado. Como aplicamos o modelo? E eu gostaria de passar por alguns elementos muito básicos, mas eu acho que vale a pena recordá-los. E, sobretudo, é preciso ver a diferença entre os vários participantes, porque quando se coloca o modelo de reciclagem de ativos, se pensa, ou algumas pessoas pensam automaticamente na titularização. Aqui falamos de dois esquemas diferentes. Vou começar pela titularização. Há numerosos exemplos na América Latina. Consiste em pegar um fluxo determinado de alguma administração pública, pode vir do governo central, instituição autônoma ou empresa pública, e titularizar este fluxo específico. Normalmente, nesses esquemas, o que assume-se o pagamento da instituição a qual está titularizando os recursos. Quando falamos de reciclagem de ativo, é diferente. Agora eu vou monetizar um ativo, mas eu não posso transferir ao setor privado os riscos do projeto. Então, o Estado é o dono do projeto e sempre o será. Gostaria de salientar que não se trata de privatização. Temos o concessionário, que são as empresas que participarão como gestores especialistas desse tipo de infraestrutura. Teremos os bancos, os financiadores do projeto, que entrarão como
passivos no projeto reciclado e alguns participantes, como os fiduciários, que são parte desta estrutura de financiamento. E todos estes elementos básicos vão nos levar à questão do valor desse ativo de infraestrutura. Estamos falando do valor de mercado do ativo de infraestrutura, não estamos falando do valor como tal da obra em si, e sim qual é o valor deste projeto em termos de fluxo de caixa que poderia gerar. E quanto se poderia reciclar ou otimizar. Então, dentro daquele elemento, daqueles componentes que mencionamos no início, temos o ativo. Federico, 2 minutos para concluir, porque nós temos que passar para as perguntas. Ok, sem problemas. Aqui temos o ativo que vai ser monetizado e, deste ponto de vista, temos que nos perguntar quais seriam os investimentos exigidos pelo ativo para melhor ampliação, a capacidade de geração de fluxo de caixa, a atribuição de riscos, evidentemente. Isto vai nos permitir estimar qual é o montante reciclável do projeto, o que poderíamos extrair para desenvolver ou fazer outros investimentos. E isso foi mencionado no painel anterior. Eu acho que é importante, como qualquer outra APP, que isso se desenvolve com vistas ao mercado, ou seja, a monetização de ativos deve estar de acordo com a realidade do mercado, que permita que o projeto gere interesse por parte de concessionários e financiadores. E, por fim, aqui falamos de incorporar um modelo que nos vai permitir duas coisas. Vai nos permitir, para além da questão de recuperar ou ter mais recursos para mais investimento, vai nos permitir entrar no esquema de gestão dos ativos de infraestrutura, desviando-nos ou afastando-nos de construir e me esquecer, para incorporar atores institucionais muito mais ativos no desenvolvimento de projetos de infraestrutura, como os fundos de pensão, companhias de segura e outros tipos de atores que permitiriam canalizar essa parte de poupança interna para obras de infraestrutura. E quais são os desafios que temos na América Latina para a implantação deste modelo? Evidentemente, temos a questão das verbas, a questão do pagamento por serviços de infraestrutura, e este é um elemento que vai mudar paulatinamente, porque falávamos da mudança que ocorreu nessas receitas-chave, uma visão de longo prazo. Nenhum modelo vai funcionar se o virmos na perspectiva de um período curto, um período eleitoral. Depois, nós temos também a questão de gestão de ativos. A reciclagem de ativos faz sentido se nós pensarmos devemos passar de olhar para obras isoladas para algo mais completo. E depois nós precisamos de regras do jogo claras e capacidade institucional, porque pouco faríamos se lançássemos um modelo dessa natureza sem ter as capacidades institucionais que nos permitam ir ao mercado de uma maneira séria, atraente e, ao mesmo tempo, gerando confiança nos cidadãos. Então, à guisa de conclusão, eu acho que a América Latina tem a possibilidade, a oportunidade de aplicar um modelo interessante de reciclagem de ativos, mas considerando que para a implantação do mesmo necessitamos de uma mudança total de mentalidade, de paradigma, que nos leve do desenvolvimento de obras isoladas a um desenvolvimento decidido e contínuo de projetos com uma visão de sustentabilidade fiscal e prestação de serviços de qualidade. Muito obrigado, Federico, por sua apresentação. Eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Eu estou de acordo com você, no sentido de que há uma oportunidade a ser explorada aí, e temos que ver
como isso se encaixa no atual estado ou estágio de desenvolvimento institucional. Como você vê isso? É uma possibilidade concreta em alguns países? Você teve tempo de olhar para algum país especificamente? Eu creio que, como qualquer outra PPP, a questão institucional é fundamental. E eu começaria o seguinte: o primeiro desafio que nós temos, pelo menos em alguns países em que se poderia aplicar esse modelo, o primeiro desafio é que, normalmente, quando se coloca o modelo de monetização ou reciclagem de ativos, alguns atores, sobretudo os mais alheios à questão de infraestrutura, acham isso que é um veículo para quitar a dívida pública, para o serviço da dívida. Esse é um primeiro erro. É o primeiro ponto em que temos que trabalhar para mudar essa mentalidade. Aqui não estamos falando de como extrair recursos de investimentos para pagar dívida pública, e sim como fazer infraestrutura de maneira muito mais eficiente. Alguns países têm especificidades para aplicar este modelo. Percebi alguns temas, por exemplo, a Costa Rica acaba de aprovar uma reforma na lei para a aplicação específica do modelo de reciclagem de ativos em 2019. Países como o Paraguai também pode ter esse espaço para o desenvolvimento do modelo de reciclagem de ativos, inclusive em alguns momentos tivemos a oportunidade de ver o caso do Panamá, sobretudo o Panamá, que desenvolveu uma infraestrutura muito importante, mas que tem o desafio de mantê-la e dar gestão adequada, sobretudo à rede viária, que teve uma grande expansão nos últimos anos. Então, ela enfrenta esse desafio. O primeiro passo é, evidentemente, fazer com os que tomadores de decisão entendam como isso vai ser. Esse é um modelo para a gestão e produção de serviços de infraestrutura de forma eficiente, mais do que o modelo do que foi dito anteriormente, que pode ser visto para o veículo para obter recursos para reduzir, eventualmente, a dívida pública. Muito obrigada, Federico. Eu acho que também essa configuração institucional de cada país varia, né? Eu estou pensando aqui no caso da Austrália. Sempre me dá a impressão de que foi uma iniciativa do Tesouro australiano por uma forte pressão para dar um incentivo à eficiência, né? Através de programas que fossem para que países federais também, países federativos pudessem ter uma lista, né? Como se fosse aí um acompanhamento fiscal buscando melhorar a eficiência nesses setores de infraestrutura. Na sua penúltima abordagem, você falou que tem vários setores que poderiam atuar, principalmente o setor de transporte, né? Rodovias, aeroportos, portos. Sabemos que aeroportos e portos na região já são prioritariamente privados. Você vê algum outro tipo de ativo que possa ser analisado? Qual é, na sua visão, essa reforma do ponto de vista de regulamentação institucional que deveria ocorrer para que haja um terreno fértil para esses projetos? Boas perguntas, Gastão. Eu acho que a primeira tem a ver com o setor. Número 1 será o tema de transporte, sim, mas é claro que, ao mesmo tempo, os governos têm ativos que, por exemplo, em função da sua maneira de operar ou de entender essas questões, talvez não estejam devidamente aproveitando. E também ou discutindo. Falamos em algum momento em poder aplicar o modelo do setor no setor de saúde e discutimos de obras de hospitais como que dependam de um pago por disponibilidade para suas melhorias, mas de serviços conexos, de certa forma, todos os serviços clínicos, serviços de estacionamento, enfim, a todo o sistema de saúde, que é um dos elementos que poderíamos aplicar. Como também, em alguns casos,
tudo que está vinculado a saneamento básico, tratamento de água, águas residuais, que teria aí, quem sabe, uma oportunidade interessante, como também a distribuição da água. Vimos em alguns casos em países que enfrentam perdas muito relevantes nessa questão. Eu sei que eu estou falando de setores que são setores complicados, delicados, né? Mas a falar, sim, que há espaço para aplicação em outros setores, mas eu acredito que esses primeiros passos têm que ser dados que necessariamente no setor de transporte para ir colocando à prova o modelo, de certa forma, e gerando as lições aprendidas antes de podermos ampliá-los para outros setores que têm visões um pouco mais distintas. Em relação às reformas-chave, aqui estamos falando do aspecto mais simples no tocante à política pública, e o primeiro seria, alguns países já enfrentaram isso, que são as questões dos modelos tarifários associados a essa questão. E aqui eu dou um exemplo, que no caso da Costa Rica, por exemplo, a reforma ocorreu porque os modelos tarifários vigentes não permitiam incorporar dentro da estrutura esse pagamento feito o que faria o concessionário. Então, basicamente, o modelo tarifário não iria contabilizar o pagamento do concessionário, pois não é um investimento como tal. Então, em alguns países, tem esse modelo. Eu acho que esse é um primeiro passo importante, que poderíamos, então, incorporar essa questão dentro da estrutura tarifária dos países. Outro tema que eu considero importante, já falamos sobre reforma, não sei se seria uma reforma jurídica ou talvez de adoção de boas práticas, que poderíamos aí fazer um mapeamento do valor dos ativos que eu conto aqui na minha administração como Estado para ir verificando ou detectando quais são esses ativos que eu poderia eventualmente aplicar no modelo de reciclagem de ativos. E por último, e aqui eu diria, não sei se essa é a reforma mais complicada, mas é, de fato, ver de que forma dar uma certa garantia que vai superar períodos eleitorais. Seria impossível praticar um modelo de reciclagem se vamos aí aplicá-lo no modelo de 4 ou 5 anos durante um mandato presidencial. Então, acho que seriam duas formas mais voltadas para a política pública, mas eu acho que a primeira é a chave, a mais importante, que são os modelos tarifários, como poderíamos incorporá-los, todo esse componente de modelo de reciclagem dentro desses modelos tarifários. Muito obrigada, Frederico. Eu acho que é um pouco a pergunta que fica no ar, supondo que tenhamos mapeado os ativos, tenhamos as condições institucionais viáveis e regulamentares também, qual é o veículo que você acredita que poderá gerar essa possibilidade de assegurar que os recursos sejam, de fato, utilizados para a manutenção do projeto de infraestrutura? Claro, há opções intermediárias, onde uma parte pode contribuir para a sua integridade fiscal por um outro lado, e o outro faz da parte de estrutura, e à medida que a situação fiscal vai melhorando, vamos aí aumentando a participação disso. De alguma forma, acho que o Fonadim é um bom exemplo regional de um fundo praticamente que, pensando aqui, de certa forma, numa segunda ideia disso, ou seja, criar um fundo que se fundou através da utilização das boas práticas nesse momento da concessão de rodovias no México. Mas hoje sabemos que é um dos maiores fundos, acho que administra em torno de 50 rodovias ou uma ou duas pontes, e, de certa forma, de fato, estão ali cobrando os pedágios e, com isso, estão aí tendo uma receita, né? Então, parece que o Funadino está funcionando como um fundo que tem uma boa ferramenta para isso. Como é que você pensa nesse sentido? Essa é uma segunda parte que eu diria que seria a chave para que tudo isso tenha sentido. Se pensarmos no modelo de reciclagem de ativos, onde esses recursos, coloquialmente explicando, voltam, depois desaparecem, aí perdemos a confiança total no modelo, né? Há duas
vias para que possamos aplicar esse modelo. Que eu acredito que teríamos que ter um pouco mais de cautela, e eu não gostaria de abordá-lo muito, é que seria o próprio concessionário vá desenvolvendo a reciclagem do ativo, seja também responsável pelo desenvolvimento dos seus projetos que vão ter que tem que ter com o desenvolvimento dos serviços como tais. E o outro, que é um esquema que pareceria que poderia dar um pouco mais de tranquilidade ao governo e aos concessionários, é um veículo com um propósito especial, como se fosse um fundo fideicommício para poder ter esses modelos de reciclagem de ativos onde aí iria um caso, por exemplo, esta forma que ocorreram ali as previsões já previstas na legislação, pelo receio de que isso entrar numa caixa única dos estados ia se desaparecer. Então, é um pouco essa preocupação, e o que queremos dizer é como fazer um modelo como o Funadim, ou um fundo de fideicomissário, e esses recursos acabam sendo utilizados tanto para a preparação, como também para a execução desses projetos que serão executados. E aí teria, nesse momento, incluindo que esses projetos, se têm as capacidades ou as características, poderiam voltar a serem reciclados para ter de voltar para a infraestrutura, que é o que nós queremos com este tipo de modelo. Então, acho que esses modelos é buscar garantir, manter esses recursos para que se preparem bem esses projetos, pois nada faríamos se caíssemos nos mesmos erros, nas falhas que tentamos resolver com esse modelo de reciclagem de ativos. E na melhor maneira possível, à medida que esses projetos fossem executados, voltariam a esse ciclo de reciclagem para dar essa sustentabilidade de longo prazo para o modelo. E também, concluindo, a última pergunta, eu acho que a chave, de fato, nessa situação que vemos, se é um modelo que você apresentou na sua apresentação, quando você falou, por exemplo, sobre os combustíveis, como vemos aí o financiamento desse projeto de infraestrutura, ou como não vínhamos, de fato, financiando, pois em crises anteriores, essa arrecadação foi capturada, que inicialmente foi voltada para projetos de infraestrutura. Então, como vamos evitar que isso ocorra novamente? Mais a longo prazo, mais uma mudança de paradigma, principalmente com a apresentação de novos combustíveis, enfim. Então, poderíamos que vai alimentar esses veículos, né? Não podemos continuar pensando que nesse modelo de financiamento. Claramente estaríamos avançando para modelos de pagamento por uso, como você bem mencionou. Como você vê esta transição? Acho que também, ao mesmo tempo, isso vai exigir ou falar sobre a sensibilidade social, né? Temos uma população, sabemos, muito castigada, com uma perda do poder aquisitivo, a capacidade de pagamento também é muito baixa, o poder aquisitivo é baixo, poder de compra, e também não estão habituados a pagar pela infraestrutura. É essa visão de aceder à infraestrutura sem associar-se ao custo real, né? Com essa visão gratuita, fictícia, que ocorre muito nas nossas regiões. Como é que você vê essa transição? Esse é um bom tema. Eu acho que, primeiramente, essa é uma transição que vai levar tempo. Não poderíamos aqui brincar, fazer essa transição abruptamente, mas é um tema muito interessante, pois à medida que vamos incutindo a ideia do modelo de reciclagem, ainda que lentamente, com a mesma metodologia, vamos buscar compensar com uma redução
parcial nesses tributos, nesses impostos que estavam financiando a infraestrutura. Mas tem que dizer que até certo ponto, pois muitas vezes esses impostos que poderiam gerar, ao pensarmos no futuro, nos mesmos recursos reciclados, mas nos fundos, nesses fundos desses impostos, é como se fundo que foi estabelecido, por exemplo, na área de telecomunicação, são fundos que permitem subsidiar alguns projetos, como o Estado passa a ter uma visão mais integrada. Eu estou falando aqui mais de rodovias, mas que tem uma visão integrada nesse sentido, e com esse fundo especificamente poderia gerar subsídios cruzados que permitiriam que aquela região com maior poder aquisitivo, ou maior nível de tráfego ou de atividade econômica, poderia subsidiar aquelas que exigem este apoio para poderem gerar projetos e uma exposição a esse pagamento de acordo com as capacidades econômicas de cada região, né? Demograficamente falando. Acho que é algo que poderíamos fazer lentamente. Ótimo, Frederico, muito obrigada sobre esse Fundo de Serviço Universal que permitiu a expansão, primeiramente, da telefonia móvel, enfim, que depois superamos. Muito obrigado por esta primeira apresentação ao tema. Temos que observar isso, ver isso com mais cautela, ver quais conclusões que poderíamos obter e aplicar à nossa região. Muito obrigada, foi um grande prazer.